Namastê, tudo bem com você? Eu sempre muito feliz de estar com você, gratidão, uma honra quando você deixa eu entrar na sua casa. Se inscreve no canal, o canal cresce porque você está me ajudando a crescer. Deixa teu comentário, qual é o vídeo que você quer que eu grave. Deixa seu like também, é importante para a gente ter engajamento aqui no nosso canal, tá bom? Uma honra mesmo, de coração. Vocês pediram tanto o mapa do Heath Ledger. Ele fez o Coringa, um querido ator australiano. Ele venceu o Oscar como melhor ator por sua atuação como Coringa. Ele tem a filha chamada Matilda. Ele é um ator australiano, como eu disse, nascido em 4/4/1979, nascido às 6h30 da manhã, e ele morre no dia 22 de janeiro de 2008. Ele foi declarado morto às 15h36. Foi praticamente um suicídio por overdose acidental, intoxicação de remédios calmantes e por causa da dor que ele tinha, né? Ele acabou sendo cremado. Vamos dar uma olhada então para você que estuda astrologia comigo? Ele então é um ariano com ascendente em Áries. Gente, Áries com Áries, Áries rege o quê no corpo humano? Os ossos. Isso pode justificar as dores que ele tinha em demasia. Inclusive o Áries que ele tem no ascendente, Áries grau 12, geralmente quem tem esse grau em Áries dá muita dor óssea, tá? Ele tinha uma lua em Câncer, um homem que gostava de companhia, ou ele sentia muita carência. Um Mercúrio em Peixes em mau aspecto, inclusive retrógrado. O Mercúrio em Peixes, de novo, talvez uma possibilidade de depressão. A Vênus em Peixes, um homem romântico. O Marte em Peixes, um homem que provavelmente gostava de engenharias, as tecnologias. Um homem que gostava de construção, de mexer com martelo, com prego, alguma coisa assim. Um Júpiter em Câncer, gostava muito de aprender. Saturno em Virgem. Por exemplo, Saturno é envelhecer. O Virgem, ele não conseguiu envelhecer, percebe? Saturno é o planeta do envelhecimento. O Virgem, ficou faltando isso. Um Urano em Escorpião. O Escorpião, ele rege a investigação. O Escorpião rege a psicologia, a psicanálise, os estudos metafísicos. Ele devia adorar esse tipo de conhecimento. Um Netuno em Sagitário. Eu acho que ele gostava das coisas transcendentais. E ele acabou, por exemplo, o Sagitário rege, por exemplo, os Estados Unidos, né? Também. Então, talvez ele não gostasse muito dos Estados Unidos ou do sucesso. Uma Lilith em Leão. Um homem que gostava de namorar, empoderado sexualmente, e o Nodo em Virgem. Geralmente o signo de Virgem é um homem que não gosta de melação, mulher melada, sabe aquela mulher que fica em cima do cara? Ele não gosta. Devia ter dificuldade para dormir, um mau aspecto em Touro na casa 2, um homem que teve 12 anos brilhantes, um homem que gostava de aprender. Devia ter problema de gastrite ou de fígado, exatamente porque ele tomava muito remédio, aparece aqui. A Michele está na casa 6-7, que é a mãe da filha dele, a mãe da Matilde, né? Então, por exemplo, quando você tem um parceiro ou uma parceira que está na casa 6, a casa 6 é casa, para mim, é a casa da psicóloga. Então, na verdade, o seu parceiro te vê como aquela pessoa que vai apagar teus incêndios, que vai te dar o colo, a pessoa vai desabafar com você. Então, a Michele, ela foi mais uma psicóloga para ele, tá? A gente tem aqui, por exemplo, alguma desarmonia de cônjuge. Ele super inteligente, ele devia ter um QI altíssimo. Eu acho que ele morreu apaixonado por alguém e um homem que tinha muitos planos para o futuro, embora ele foi pego de surpresa por conta da intoxicação, né? Se você somar 4 mais 4 mais 1979, a gente tem 1987, que resulta em 25. Toda vez que você tem um número acima de 22, você faz o desdobramento que dá 7. 7 é a letra hebraica Zen, que eu tenho o homem que está dentro de uma carruagem e ele passa sobre seus adversários, né? Então Zen representa o guerreiro vitorioso, tá? Na Revolução,
em 2008, que foi o ano que ele morreu, nós temos a Lua na 12. Toda vez que você tem alguma coisa na casa 12, mostra um homem ou uma mulher introspecta ou introspecto, e casa 12 rege o psicológico, a psiquiatria, os fatores espirituais. Então ele está com uma Lua na 12, Mercúrio na 12, Vênus na 12, é uma pessoa muito fechada dentro do quarto. Então ele está com uma Lua na 12, pensando em minhoca, Mercúrio na 12, Vênus na 12, Lua na 12, mil pensamentos, Mercúrio na 12, sem vontade de falar, Vênus na 12, pensando em alguém, Urano na 12, pensando em 1000 coisas, e Lilith na 8, no domicílio dela. Ele não estava bem. Então, e o Sol dele estava num grau, por exemplo, o que eu falei para vocês do Áries? O Áries rege os ossos. Ele estava num grau em Áries que rege exatamente as articulações, tá? Então, ele devia estar muito dolorido, ele praticamente viciado em remédio para dor. Ele estava sentindo falta de pai e mãe. O mapa vê ele, provavelmente ele aprendendo alguma coisa transcendental. Aparece ele pedindo socorro, tanto que o massagista, quando chegou lá, não, mentira, parece que chegou a moça da limpeza ou a massagista, viu que ele estava dormindo, não quis incomodar, saiu, e parece que depois chegou uma outra pessoa, e aí viu que o corpo dele já estava frio, né? Foi assim que aconteceu. E ele muito bem recebido no plano espiritual. Então, se vocês perguntarem como é que ele está, é fácil você ver como é que está a pessoa no plano espiritual. Você vai na casa 8. Ele tem um grau na casa 8 que fala da proteção de Deus e dos anjos aqui com ele. Ele está bom. Ele está bem, graças a Deus. É uma graça ele, né? E para você ver na numerologia, você soma 4 de abril, 2008 foi o ano que ele morreu, você tem 2016, cujo resultado você soma 2 mais 0 mais 1 mais 6, você tem 9. Então 9 é um esgotamento. Toda vez que você tem o número 9 na numerologia, você tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Então a gente sempre avisa o cliente que o número 9 é um número de esgotamento. Por exemplo, o Quiron dele está em Aquário. Toda vez que você tem um Aquário no Quiron, gente, o Aquário, ele rege a eletricidade do coração. Por exemplo, o meu ascendente é Aquário. Agora a minha pressão está controlada, mas eu tive problema de pressão alta, então tem que tomar cuidado. Eu tenho problemas no meu ventrículo direito, eu não tenho parte do meu coração não tem mais. Então, eu não posso abusar eu tenho que ter uma vida bem moderada, né? E ele tem, por exemplo, um Aquário aqui no mapa, ou seja, a parte elétrica da bomba cardiovascular bateu tão devagarzinho que o coração dele morreu. Então aqui está bem explícito isso. Ele tem um Áries que fala de uma possível ajuda médica que não tem para socorrer, né? Os médicos tentaram socorrê-lo, que nem, eu aprendi que, no caso da Isabela Nardoni, mesmo se você não está respirando, dá uma falsa impressão que você já está morto, e se você tentar fazer aquele movimento para o coração não parar de bater, você consegue aquela ressuscitação. Eles ainda tentaram fazer isso nele, mas sem resultado. E ele, em espírito, graças a Deus, ele está muito bem, com resultado em peixes, que dá ele protegido. Uma pessoa brilhante, que recebeu inclusive um Oscar pós-mortem pelo trabalho. Lindo, né? Toda vez que eu lembro dele, vocês lembram, né? Ele vestido de enfermeira, você lembra, né, filho? Ele super maquiado, com aquele trejeito dele. 2 cenas que eu lembro dele muito bem. Uma que ele está numa sala, que ele pega um lápis e acaba enfiando no olho do cara lá que estava contra ele. E a outra, que ele sai do hospital, ele com aquele trejeito de boca, ele dá um pulinho e bum, te estoura tudo. Genial, um grande ator. E uma que ele foi um cavaleiro, vocês lembram também, né? Ele foi um cavaleiro, bem no começo de carreira dele, entre tantos outros trabalhos. E você lembra daquele filme que ele fez par romântico com outro rapaz? Como é que chama, filho? Monter? Alguma coisa com... Brokeback Mountain. Brokeback Mountain?
alguma coisa assim, brilhante, ele sempre brilhante. Um mapa lindo, mais para vocês conhecerem. Então, entendam, o Quiron, quando estiver em Aquário, a gente sabe que é um problema de coração. Você faz o mapa de uma pessoa mais velha, o Quiron está em Aquário, ele pode ter problema de pressão alta ou coração. E assim eu termino o mapa do nosso brilhante Coringa. Gostaram? Namastê, gratidão por um dia de luz.